Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa, estou aqui mais uma vez com você no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas europeias, um movimento importante para o entendimento do modernismo brasileiro. Preciso que vocês atentem, porque vocês sabem que a literatura ela está diretamente associada às manifestações sociais, às manifestações econômicas, políticas. A literatura é um reflexo da realidade, do contexto social que está presente em determinada época. Então, para nós entendermos os movimentos artísticos e os movimentos literários, nós precisamos entender contextos específicos, não somente sociais, mas também políticos e econômicos. E o que são as vanguardas europeias? Nós vamos precisar reconhecer essas vanguardas porque são a partir delas que nós vamos ter muitas situações associadas ao movimento modernista. E que é importante que na terceira série do ensino médio vocês tenham como um ponto focal na literatura, no estudo da literatura, a literatura modernista, que é o que mais aparece para vocês na prova do Enem, tá? Então, o ponto focal para vocês de literatura na terceira série é modernismo. E não podemos falar de modernismo sem falarmos das vanguardas europeias. E, Josefina, o que são essas vanguardas? Vocês já viram alguma dessas imagens aqui? Em algum momento vocês já se depararam? Por exemplo, uma das mais famosas que nós temos aqui é o Grito. São referências artísticas que mostram uma forma de ver a realidade diferente, certo? Mostram uma alteração artística, uma percepção artística alterada dessas realidades aqui. E o que seriam essas vanguardas? Nós temos as vanguardas como um movimento estético, oriundo da Europa, no início do século XX, exatamente por causa das grandes transformações pelas quais o mundo passava. Nós estávamos ali dentro de uma perspectiva de guerra mundial, nós estávamos ali com uma perspectiva de alteração do próprio sistema de produção, Nós estávamos ali dentro de uma mudança de um perfil urbano, aliás, rural para um perfil urbano. Então, todas essas alterações, elas vão acontecendo e isso também se reflete diretamente na arte, se refere diretamente na literatura, tá? Então, nós temos aqui as vanguardas, são movimentos estéticos. Quando a gente fala de movimentos estéticos, nós estamos falando de movimentos artísticos, tá? Surgido nas primeiras décadas do século XX, no continente europeu, então por isso são europeias, ok? Com o objetivo de propor uma renovação estética nas artes europeias. Então, é uma forma diferente de fazer a arte, é uma forma diferente de ver a referência literária também, Aí o contexto das vanguardas europeias, nós temos aqui século, com a Revolução Industrial do século XIX, a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, certo? Nós já estamos na quarta Revolução Industrial, caracterizada aí pela Revolução Técnico-Científica e Informacional. Mas no século XIX, nós temos aí a Revolução Industrial, fazendo alteração do modelo de produção, alterando as formas de relação de trabalho e, consequentemente, a forma de organização social e intensificando o processo de urbanização, certo? Então, a sociedade começa a se configurar de maneira diferente. Temos a Primeira Guerra Mundial também, no início do século XX, certo? E isso caracterizava uma mudança da sociedade. Então, essas transformações, elas vão exigir uma forma diferente também de representar essa realidade nas artes, essa realidade na literatura. Então, os avanços tecnológicos, os progressos industriais, as descobertas científicas, todos esses contextos, eles colaboram para a manifestação de uma mudança, de uma forma diferente do fazer artístico. Aí, nesse sentido, nós temos a arte, sentindo essa necessidade de formas diferentes,
estéticas diferentes, a fruição artística. O que é essa fruição artística, Josefina? É o perceber diferente, é o sentir diferente, né? Quer seja pela arte, quer seja pela literatura. Já disse que a literatura, ela é a arte da palavra, né? Pautadas numa realidade vigente. Que realidade é essa? Insatisfação com o passado e com a tradição. Então, mostra uma insatisfação com o que era, né? Clima de mudança pelas próprias transformações sociais. As máquinas davam um novo ritmo à vida, é uma mudança de perspectiva de vida, certo? Até então tínhamos uma vida mais pacata e as máquinas começam a alterar essas relações, até o surgimento do próprio automóvel no século XIX, né? Século XX, aí intensifica um pouco mais. As certezas passavam a ser questionadas, então passa a ter uma sociedade que interroga, uma sociedade que questiona sobre realidades. Então, todos esses contextos alteram a forma do fazer artístico. As vanguardas europeias e suas características. Então, nós vamos ter o surgimento desses movimentos, né? E aí, predominantemente no continente europeu, claro, eles vão influenciar a nossa literatura posteriormente, a nossa arte posteriormente, mas a sua gênese, a sua origem é na Europa. E o primeiro movimento artístico que nós temos aqui, certo, é o cubismo, que é um dos mais de referência e bem simples de nós reconhecermos, né? Até porque ele vai utilizar as formas geométricas na composição das imagens, né? Não mais aquela preocupação com uma imagem fiel, dentro de uma perspectiva de fazer o contorno de acordo com a realidade. Mas nós vamos ter uso dessa realidade retratada ali nas telas, né, pelo uso de figuras geométricas, triângulos, né? Você ter ali as situações. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem aqui que pudesse reconhecer. Está aqui, olha. Nós temos aqui, olha como o corpo é observado, certo? O corpo está associado dentro de perspectivas geométricas, sugerem triângulos, certo? Sugerem formas geométricas aí associadas. Então, nós temos a referência aí do cubismo. Além do geometrismo, nós temos a sobreposição de planos, né? Planos, um sobreposto, o plano de fundo e o plano de destaque, sobreposição desses planos, a deformação da realidade, né? A realidade, ela não se apresenta de uma forma nítida, ela vai sendo alteradas ali, certo? E o anti-academicismo, que é exatamente o rompimento com o tradicional. Esse anti-academicismo representa esse rompimento com aquela estrutura moldada, certo? E traz algo mais diferente, não vou dizer agressivo, mas é diferente do que se estava acostumado, tá? Aí nós temos o futurismo. O futurismo, ele tem principalmente a influência das inovações tecnológicas, né? Começamos a ter ali a presença de máquinas, né? A situação do homem tendo a sua vida facilitada pelas máquinas. Então, a construção da perspectiva futurista traz muito essa questão da percepção dessas mudanças. E não somente com a questão da tecnologia, né, da máquina, mas também com a própria questão bélica, né? Já que nós estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial, e nesse contexto nós vamos ter as tecnologias sendo utilizadas na questão desse arsenal bélico. Então, também no futurismo, você vai ter ali o diálogo, né, com essa leitura bélica, né, com essa percepção bélica. Então, o que ele tem aqui no futurismo? Valorização da tecnologia e da velocidade, porque a tecnologia está sempre associada com a ideia da velocidade. Caráter belicista. O que é o caráter belicista? Associado com a guerra, tá? Ou culto à guerra, ok? Enaltecimento do militarismo e do patriotismo, tá? Já que está no contexto de guerra. Anti-academicismo, na realidade todas estão associadas a esse anti-academicismo, né? Iconoclastia. O que é a iconoclastia? Oposição a símbolos e convenções, certo? Qualquer tipo de situações de imagens, né? Se opõe a qualquer forma de símbolo, de imagens que estão ali convencionadas. Aí temos também outra, o expressionismo,
que de uma certa maneira se opõe ao impressionismo. O expressionismo, ele vem muito com a preocupação de trazer os sentimentos, né? Não importa a forma, não importa a nitidez do que você está retratando ali na tela, mas importa o que você jogou de sentimento, de emoção ali naquela construção. Então, o expressionismo, ele traz exatamente uma forma de liberar as emoções, certo? De liberar os sentimentos e que sejam emoções ruins, emoções tristes, tá? Porque ele tem uma influência direta aí, até mesmo da psicanálise de Freud, né? Seria ali uma possibilidade. Então, a oposição ao impressionismo, expressão do inconsciente, né? Pessimismo, cores intensas, pouca nitidez nos traços, certo? O que importa ali não é a nitidez da imagem, mas sim a questão da intensidade da emoção, deformação da realidade, anti-academicismo, crítica social, subjetivismo. Por que o subjetivismo, Josefina? Porque é uma percepção de como o artista, né, como ele vê a realidade. Então, ele não tem um compromisso com retratar fielmente aquela realidade. Ele tem um compromisso com a sua percepção da realidade. Então, ele pode ver aquela realidade de uma forma até diferente do outro, mas ele vai retratar a forma como ele percebe essa realidade, tá? Então, teríamos aí a associação de marcas subjetivas. Aí temos o dadaísmo, né? Que estaria associado ao nonsense, né? Ou ilogismo. O que seria isso, Josefina? É a questão da falta de lógica. A arte ali traz uma situação inusitada, traz ali uma situação inesperada, né? Dentro de uma situação de até mesmo causar um impacto, né? no receptor, né? Causar um impacto ali dentro de uma situação mesmo irônica, dentro de uma situação, né? de irreverência. Tá? Então, olha, a irreverência, ironia, anti-academicista, né? Antibelicismo, ele combate a questão da guerra, de uma certa forma, o dadaísmo ele tem essa preocupação, né? De combate a essa perspectiva, né? Bélica, essa perspectiva da guerra, porque de uma certa forma vai refletir ali esses horrores da guerra, né? Então, é como se tivesse ali a falta de lógica ali associado com a própria falta de lógica do que é a guerra, tá? Então, essas são as principais vanguardas europeias. Ah, e o surrealismo, né? O surrealismo, ele tem uma referência de uma perspectiva da imaginação, né? Da perspectiva até mesmo ficcional, dos seus sonhos, daquilo que não existe na realidade, mas que você projeta na sua imaginação. Quando ele coloca aqui caráter onírico, esse onírico tem a ver com os sonhos, certo? E não com a realidade, tá? Não tem compromisso com o real, não tem um compromisso com retratar a realidade, tá? O foco está na ideia, o foco está na mente, está no inconsciente. É aquilo que está, é a forma que o seu inconsciente deu para aquela situação. É um aspecto que ele coloca aqui como irracional também, né? Traz situações que não têm referência, né, crítica ali em termos sociais em si, mas aquilo que está na mente humana, nas emoções humanas, né? Espontaneidade, né? Então joga ali com os seus sentimentos e anti-academicismo. Mais uma vez essa questão do anti-academicismo, por quê? Porque toda situação que nós temos às vanguardas é o rompimento com essa visão mais tradicional da arte. Então, todas elas têm a característica do anti-academicismo. Rompe aquela estética formal, aquela estética tradicional da arte. Vamos ver como isso aparece para nós? As referências das vanguardas, elas aparecem muito mais nas questões de arte do que propriamente nas questões de literatura em si. Mas é interessante que você associe, que você reconheça, até porque isso não está dissociado.
Claro que eu tenho uma influência artística, mas eu vou ter uma influência também literária, certo? Porque eu já disse que a literatura é a arte da palavra. Então, se tem uma influência na pintura, se tem uma influência na escultura, é claro que vai ter também uma influência na literatura, tá? E olha aí, ó, nós temos aqui uma questão, que foi uma questão do Enem, certo? Temos aqui a máscara Senufo, e é uma máscara que representa uma referência africana, certo? As máscaras na cultura africana, elas têm um simbolismo muito grande, elas têm uma representação principalmente de religiosidade, né? Das referências dos seus cultos, né? Das referências dos seus deuses. Então, ele coloca aqui a imagem, né? Uma máscara, e o que ele pede na questão? Tá? Que nós temos a referência de um texto não verbal. Aí ele diz assim, ó, as formas plásticas, né? Lembrando que aqui nós temos artes plásticas. O que nós chamamos de artes plásticas? São as artes que nós usamos um material concreto, certo? Como a escultura, certo? Que você utiliza ali a argila, né, para fazer, certo? Então, aí você tem as artes plásticas associadas. Né? As formas plásticas nas produções africanas, olha como ele contextualiza, né? Conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. Né? A máscara remete a... Aí nós temos a preservação da proporção, né? Ela está dentro da proporcionalidade, a idealização do movimento, tá? A estruturação assimétrica, tá? A sintetização das formas ou valorização estética. Aí nós vamos ter que perceber que essa construção plástica aqui, ela está dentro de uma referência, de uma representação sem uma preocupação com aspectos estéticos da arte em si. Ela tem uma preocupação em caracterizar de uma forma sintética, certo? A representação do que aquela cultura está associando. Então, quando ele coloca, né, preservação da proporção, nós vamos ver que não. Tá? Nós não temos aí a preocupação estética de proporcionalidade, de um lado e outro, de referência, né? Então, não é essa a preocupação. A idealização do movimento, não. Dentro dessa referência das artes plásticas, não tem a preocupação com um padrão. Então, se não tem a preocupação com o padrão, eu não teria essa idealização, certo? Aí nós temos a estruturação assimétrica, que de uma certa maneira estaria associado à proporcionalidade, o assimétrico estaria associado a uma harmonização, e nós vamos ver que não está dentro da referência dessa harmonização estética, né? Então, vamos eliminar a letra C. E a letra D, a valorização. Se eu estou falando que não tem harmonização estética, então é porque não tem a valorização estética. Então, nós teríamos como opção, letra D de dado, sintetização das formas, né? Então, não tem uma preocupação. Está dentro de uma referência de uma produção básica, dentro de uma produção simples, né? As máscaras, principalmente na cultura africana, elas não têm uma sofisticação nas suas construções, tá? Aí teríamos aí sintetização das formas, ok? E aí a segunda questão e última questão, nós temos aqui uma referência de um quadro, né, de Magritte, que ele faz algo bem inusitado, né? Ele está diante do espelho, certo? E, na verdade, o espelho não reflete a frente dele, reflete atrás, né? Então, aqui você tem uma situação surreal, né? E aqui eu já praticamente dei a resposta, né? Por quê? Porque você, de frente para o espelho vai refletir o seu reflexo, a sua frente, e não as suas costas. Então, olha só, o que ele pede? Novamente, nós temos uma questão que envolve aí só o texto verbal.
questão do Enem. Aí ele já trouxe, ó, o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. Então, ele já identificou o surrealismo como uma vanguarda europeia, tá? E já associou o período no início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Então, nós temos aqui o pintor trazendo esses elementos, né, nas suas produções. Na pintura, ele está se olhando no espelho, né? E que deveria apresentar seu rosto, mas apresenta por trás, né? Apresenta suas costas. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é, letra A, justaposição de elementos díspares, diferentes, tá? Observada na imagem do homem no espelho. Letra B, crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Letra C, construção de perspectiva, apresentada pela sobreposição de planos visuais. E letra D, processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. Letra E, procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro do espelho. O que é que nós temos aqui? Opção correta, certo? Nós temos uma situação surreal. Uma situação surreal, ela está relacionada não à ideia de passadismo, né, de desvalorização do passado. Uma referência surreal, ela não está relacionada com a questão de sobreposição de planos visuais ou de automatismo. O automatismo, né, da referência estaria muito mais associado ao futurismo, né? Não associado à questão de situações de colagem. O detalhe do surrealismo é quando traz uma situação totalmente irracional, certo? Uma situação que não se verifica na realidade. Então, o que é que nós teríamos aí? Opção correta, letra A. A justaposição de elementos díspares. Por que elementos díspares? Porque ele está em frente ao espelho. Então, se ele está se olhando no espelho, ele não pode ver as costas, ele tem que ver o rosto de frente, né? Então, ele está associando dois elementos que, no contexto real, é irracional. Então, é isso que ele chama de elementos díspares, quer dizer, opostos, elementos que se eliminam, certo? Contraditórios entre si, observada na imagem do homem no espelho, ok? Certo? Essa questão, eu achei essa questão muito, muito charmosa, certo? Foi uma questão que foi do Enem e, com certeza, aí, muitos talvez tenham tido dificuldade, principalmente de reconhecer essa ideia de elementos díspares com a associação da característica da vanguarda surrealista, tá? Turminha, é importante revisar essas características, é importante fazer as questões que estão no plano de estudo de vocês, até porque é dessa forma que vocês vão ter familiaridade com o objeto de conhecimento, até porque depois, no estudo do modernismo, nós vamos precisar dessas informações e vamos perceber como essas vanguardas elas vão influenciar as produções artísticas literárias do Brasil, principalmente no movimento modernista, tá bom? Então, fica aí a dica, acessem o plano de estudo, estudem, revisem, façam as questões, porque isso vai fazer total diferença para você que quer, de fato, se preparar para a prova do Enem. Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.